Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 24 de dezembro de 2024, quarta semana do Advento, terça-feira. E diante deste momento, que agora já é Natal, praticamente é Natal, daqui a pouquinho à noite, todas as famílias estarão reunidas celebrando a vinda do Senhor Jesus. Então, nessa quarta semana de Advento, queremos colocar o nosso coração inteiramente na mão do nosso Senhor Jesus. O santo de dia é Santa Paula Serioli, uma mulher de maternidade alargada. Nós estamos falando do século XIX, Itália, e Paula Elisabetta Serioli, nascida em Cremona, Itália, em 28 de janeiro de 1816, viveu dócil e obediente à sua família na Itália, em Cremona, e até os 11 anos de idade. Aos 19 anos, ela se casou com um homem de 58 anos, residente em Canonte. Juntos, eles deram a vida a 4 filhos, mas 3 morreram muito cedo, e logo em seguida, aos 16 anos, o quarto filho também morreu. O casamento vivido em meio à solidão e devoção, terminou cedo, de forma libertadora e problemática. Com efeito, tendo permanecido viúva do marido, aos 39 anos de idade, entrou numa profunda crise existencial. Isto a levou Santa Paula a procurar mais fundo, além das perdas e sofrimento, o sentido da sua vida. O que aconteceram com ela, o que Deus desejava com ela diante de tanta sua história de dor. Com a ajuda de religiosos, ela montou casas e escolas, e suas casas e escolas nasceram e desenvolveram-se com o intuito de promover o crescimento de toda a família, baseada e inspirada na Santa Família, Jesus, Maria e José. Ao mesmo tempo em que se preocupava com o sucesso escolar, estava muito atenta aos problemas de pobreza, de escassez de alimentos, de saúde das crianças e principalmente as crianças sem família. Santa Paula Serioli, rogai por nós. Uma santa escolhida, bem apropriada para esse momento litúrgico, onde nós estamos celebrando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, dentro da liturgia, como proposta de reflexão, nós teremos a missa comum e também a missa da vigília. Nós optamos hoje pela missa da vigília e as palavras, então, é aquela missa que normalmente acontece pelas 20 horas, mais ou menos, que antecedem a festa de Natal em toda a Santa Igreja. Então, a missa da vigília de hoje. Primeira leitura em Isaías 62, de 1 a 5. Esta grande profecia de Isaías, que mostra o nascimento de Jesus e que fala também da grande libertação de Jerusalém. Por amor a Sião, não me calarei, por amor de Jerusalém, não descansarei, enquanto não surgir nela como um luzeiro a justiça e não acender nela como uma taxa a salvação. As nações verão a tua justiça, todos os reis verão a tua glória. Será chamada como um novo nome que a boca do Senhor há de designar. Então, Isaías 62 fala do nascimento de Jesus, fala da primeira vinda do Senhor. Todas as nações virão buscar a sua glória. Os reis magos representam aí todas as nações pagãs. Todos. Então, todo o mundo se converte ao nascimento do nosso Senhor Jesus. Então, a era cristã começa como depois de Cristo e o tempo antigo como antes de Cristo. Veja que o nascimento de Jesus aí é um divisor de água para quem acredita em Jesus, para quem não acredita em Jesus. Aquele que fala ateu, ele fala também depois de Cristo e antes de Cristo. Aquelas nações também que, pela sua imposição política, não aceitam a religião, se dizem ateus,
eles também falam depois de Cristo, antes de Cristo. Veja que todas as nações realmente se curvam na presença do nosso Senhor no nosso meio. Então se cumpre aí o versículo 1 e o versículo 2. Versículo 3. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real nas mãos de teu Deus. Então fala aí de todo o poder e glória. É o Filho, né, consubstancial ao Pai. Será uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real nas mãos do teu Deus. E também fala de Israel. Israel também será uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real nas mãos de Deus. Israel agora, na presença do Senhor, ela também se santifica. Mas nós sabemos que Israel não reconheceu aquele que lhe foi oferecido. E os judeus, então, não reconhecendo o Cristo, e providenciam a sua morte, uma morte de sacrifício na cruz. Não mais te chamarão abandonada, e tua terra não mais será chamada deserta. Teu nome será minha predileta, e tua terra será a bem casada, pois o Senhor agradou-se de ti, a tua terra será desposada. Aqui no versículo 4, nós estamos falando de toda a história. Não podemos isolar só na primeira vinda do Senhor. Nós sabemos que Israel, então, não reconhece o Cristo, e de todas as consequências desse ato, que até os dias de hoje Israel está em pleno sofrimento e perseguição. Veja, depois dos anos 70, que o Jerusalém foi totalmente destruído, mais tarde, nos anos 130, mais ou menos, 34, onde todo Israel foi dispersa pelo mundo e só voltou a ser nação em 1948 e luta ainda até os dias de hoje. Nós sabemos, estamos vendo com muito mais assertividade nas televisões, na internet, a luta do povo de Israel para se manter como nação. Então, o versículo 4 fala de um tempo vindouro, ainda é uma profecia. Não mais te chamarão abandonada, e tua terra não mais será chamada terra deserta. Teu nome será minha predileta, e tua terra será bem casada, pois o Senhor agradou-se de ti, e tua terra será desposada. O Senhor já veio, já desposou Israel. Agora cabe a Israel aceitar Jesus. E quando isso acontecer, aí sim, nós estamos falando dos últimos dias, onde o Senhor há de julgar os vivos e os mortos. A Jerusalém celeste que desce do céu, né? A nova terra, novo céu, tudo será diferente, onde há de se cumprir todas as profecias sobre Israel, né? A amada do Senhor. Assim, versículo 5. Assim como um jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposam. E como a noiva é a alegria do noivo, assim também tu és a alegria de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós, vendo o santo de hoje, Santa Paula Serioli, sua vida, ela com desejo da maternidade, tendo os seus 4 filhos e depois perdendo os 3 muito cedo, logo após o nascimento, e o último conseguindo viver com 16 anos com seu filho, ela lhe trouxe uma frustração muito grande, né? Mas ela transformou aquela dor da frustração, num serviço pleno ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui também na primeira leitura, o versículo 5 conclui: assim como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposam. E como a noiva é a alegria do noivo, assim também tu és a alegria de Deus. Veja que em meio ao sofrimento, Israel, na sua experiência também, como a santa de hoje, né, ela sofre, mas tudo isso há de converter este povo também na necessidade de servir a Jesus Cristo e aceitá-lo como um esposo perfeito. Assim acontece na Santa Igreja. A igreja também é a esposa de Jesus Cristo, é a nova Israel, é a nova Jerusalém. Então nós, como igreja também, muitas vezes nós não nos comportamos como uma esposa à altura de Jesus Cristo.
também temos os nossos defeitos, nossos pecados, mas tudo isso não nos impede de sermos a noiva de Cristo, a alegria de Deus, mesmo causando dores ao coração do Senhor. O Senhor jamais há de abandonar a sua noiva. A igreja é a noiva atual de Jesus. Assim como o povo de Israel, assim como a igreja são símbolos da noiva do Senhor, né? Dessa ligação. E o casamento como um símbolo disso tudo, tá vendo? Por isso que quando o homem e a mulher se juntam no sacramento do matrimônio, reflete também toda a experiência de Deus com o seu povo. O responsório de hoje é o Salmo 88. Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Olha, esse versículo é importante. Senhor, eu cantarei eternamente. Não é até o fim dos séculos, não. Eternamente. Porque se nós morremos para nascer e ao nascer vamos morrer nessa primeira morte, quando nós ressuscitarmos, nosso espírito será eterno no Senhor. Então, Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Olha que esperança do salmista. Mesmo depois da minha morte, estarei na presença de Deus, na vida eterna, cantando e louvando o meu Senhor. Eu firmei uma aliança com o meu servo, meu eleito. Eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei a tua linhagem. De geração em geração garantirei o teu reinado. Aqui fala da primeira vinda do Senhor. Fala também do Senhor Rei e Senhor da glória. Quão feliz é aquele povo que conhece a alegria. Seguirá pelo caminho sempre a luz da vossa face. Exultará de alegria em vosso nome dia a dia. Com grande entusiasmo exaltará a vossa justiça. É a igreja, o caminho da igreja até os dias de hoje, século por século, traz a esperança aos seus filhos. Por isso é tão importante a reflexão da Santa Paula Serioli para hoje. Veja, ela então, no desejo de ter uma maternidade, de ter os seus filhos, não tendo os seus filhos, tendo perdido, ela adota então, através de casas e escolas, grandes quantidades de filhos. O seu último filho, antes de morrer, ela falou: mamãe, não chore por mim, porque Deus vai te abençoar com muitos filhos. E realmente, ela morreu, Santa Paula Serioli, com a multiplicação de casas de acolhida, centenas, né, de filhos e filhas, famílias que dela dependiam. Então, assim, ela pôde exercer na sua dor a experiência maternal. Assim, o salmo de hoje é o Salmo 88, que fala exatamente disso. Aqui no seu terceiro versículo de glorificação. Exultará de alegria em vosso nome dia a dia, e com grande entusiasmo exaltará a vossa justiça. É a igreja que acolhe os seus filhos, levando-os a Jesus Cristo. Segunda leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Leitura do Ato dos Apóstolos. Tendo chegado a Antioquia de Pisídia, Paulo levantou-se na sinagoga e fez um sinal com a mão e disse: agora, que sinal é esse? Seria o sinal da cruz? Seria aquele que colocou a mão em sua testa, no seu coração, no seu ombro esquerdo e direito, depois uniu sua mão e fez o sinal da cruz? Mas foi um sinal diferente, tanto que o autor relata esse sinal dando destaque. Fez um sinal com a mão e disse: Israelitas, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos antepassados e fez deles um grande povo quando moravam como estrangeiro no Egito. E de lá os tirou com braço poderoso. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometer a descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou:
eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as suas sandálias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui Paulo faz uma síntese, um resumo do plano de salvação, falando desde a escolha em Abraão do seu povo, depois da libertação de Israel da prisão do Egito, como símbolo daqueles que vivem distante do Senhor, estão aprisionados no pecado, são prisioneiros deste mundo. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo, né? Então, também nós temos que lembrar dos nossos vovôs, vovós, bisavôs, bisavós, tataravô, né? Tataravós, que também formam esse povo amado de Deus, um grande povo que nos trouxe a fé até os dias de hoje. Depois fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Então aqui no versículo 22 nós temos a exaltação de Davi, e que sendo aquele que nos traz na aliança, na promessa, Jesus Cristo. Homem que faz tudo segundo a minha vontade. Mas nós sabemos que Davi também é um homem pecador, cheio de pecados. Então o versículo 22 nos traz a esperança nessa geração. Nós também temos essa necessidade de gerar Jesus, de sermos também lembrados nas gerações futuras, assim como Davi, daquele que trouxe, assim como Davi trouxe em Jessé, seu pai, nós também possamos gerar Jesus, né, para os nossos descendentes, para as gerações futuras, sempre lembrando desta caminhada pela fé que passa pela dor e sofrimento de cada um daqueles que ficaram nas suas gerações passadas. E o versículo 23, conforme prometera na descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Então, a Israel hoje é toda a igreja. A Israel hoje é toda o corpo do Senhor, a noiva do Senhor. Para toda a igreja fez surgir um Salvador, Jesus Cristo. Estando para terminar sua missão, João declarou: eu não sou aquele que pensais que eu seja. Mas vede, depois de mim vem aquele no qual nem mereço desamarrar a sua sandália. Então, no versículo também, nessa reflexão da segunda leitura, nós podemos lembrar: é tempo de advento, é tempo de esperar o Jesus que vem. Mas também temos que estar atentos. João Batista prefere perder a sua cabeça, né? Prefere a morte, do que iludir o povo falando que ele é o Salvador. Ele anuncia aquele que vem. Esta é a missão da igreja, anunciar aquele que vem. Não reter Jesus para si, mas propagar Jesus para os outros. Amém. Evangelho. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, nesse prólogo, nós já estamos vendo que Jesus é filho de Davi, é filho de Abraão. Então, há um esforço de muitas gerações para que aconteça um milagre no nascimento do nosso Senhor Jesus. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boz, cuja mãe era Rabi. Boz gerou Jobed, cuja mãe era Ruth. Jobed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, aquele que tinha sido mulher de Urias, daquela que tinha sido mulher. Você veja que há um grande problema aí
na genealogia de Cristo, né? Então, são pessoas muito justas, não? Como é que Salomão é filho de um adultério, né? Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, que gerou Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abide, Ud gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eliezer, Eliezer gerou Natã, Natã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Então, do versículo 1 ao versículo 16, nós estamos vendo e enfatizando a quantidade de pessoas e gerações que são envolvidas para que o plano de salvação do nosso Senhor surgisse. Ele não vem do nada, ele vem de muito esforço, de muita lágrima, de muito sangue derramado, de muita perseguição, de muita vida corrida sobre este mundo para gerar Jesus, o Senhor, o Salvador. Aí no versículo 17 continua: assim as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. Do exílio da Babilônia até Cristo, 14. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo, porque, se ele denunciasse, Maria seria apedrejada. Ele resolve, então, abandoná-la em segredo, na dúvida do seu coração. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Olha, o temor de José era o mesmo temor de muitas gentes, principalmente dessa linha protestante, que não aceita Maria também como sua mãe, não aceita Maria como a mãe de Deus, não aceita Maria como a intercessora, como esposa do Espírito Santo. Assim como José vive no temor. Mas o anjo do Senhor intervém. O anjo, quer dizer, o próprio Deus, intervém. Né? Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Então a igreja não teve medo de receber Maria como sua esposa. Até mesmo Cristo na cruz ele falou: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí teu filho. E daquele momento em diante, Maria conviveu com os apóstolos como mãe do nosso Senhor, como mãe de Jesus Cristo, como mãe de Deus. Jesus é Deus, mãe de Deus. Então, a igreja acolheu Maria na cruz, a pedido de Jesus. Então, assim como o anjo agiu na vida de José, falando para ele não ter medo, mas aceitar Maria, assim também a igreja acolhe. E eu peço a Deus que o anjo do Senhor também, o Espírito do Senhor, revele no teu coração esta aceitação à Mãe de Deus. Mas não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela já concebeu pela ação do Espírito Santo. Aí continua no versículo 21. Ela dará a luz e tu lhes darás o nome de Jesus, pois ela vai salvar o seu povo dos seus pecados. Então, o Jesus, aquele que salva, aquele que liberta, ele vai salvar o povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelos profetas. Então, são vários os profetas que falam do Senhor. Em especial, um profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel. Tudo isso é profecia, que significa Deus está conosco. Então, a profecia é muito clara, né? E José, também conhecedor das Escrituras, passa então a aceitar Maria como sua esposa. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor
havia mandado. Importante o versículo 24. Quando ele acordou. Tá vendo? Então, às vezes, nós vivemos no pecado, nós vivemos na ilusão deste mundo, vivemos como criança em sono profundo. É necessário acordar, entre aspas, da Matrix. Temos que acordar, temos que nos libertar de todas as amarras dos pecados para conhecer, entender e aceitar a permanência e o milagre do Senhor em nossas vidas. Quando acordou, ou seja, saiu do seu sono, quando ele acordou, quando ele percebeu, quando ele entendeu então tudo, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. E sem ter relação com ela, Maria deu à luz a um filho e José deu ao menino o nome Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o nosso coração esteja preparado para receber o Senhor que vem. É tempo de advento, é tempo de Natal, é tempo de acolher o Cristo no nosso meio. Como criança ele já veio. Agora nós estamos nos preparando para receber o Senhor em glória, aquele que há de julgar os vivos e os mortos. Cuidado com este erro. Não espere a criança já veio. Agora é o Cristo que vem para nos libertar, para julgar os vivos e os mortos, e com ele gerarmos uma nação de adoradores em espírito. Que Deus nos abençoe, que esse Natal seja feliz e que vocês, em família, possam celebrar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, para a conversão de todos neste mundo, em especial da sua família. Peço a Deus agora uma grande bênção para a sua casa, a sua família, a sua vida, e que com Jesus Cristo continuemos para fazer do ano de 2025 um ano da graça, conforme nos pede a Santa Igreja. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.